Segundo módulo? Já primeiro módulo? Segundo livro, segundo módulo. Então acho que é no terceiro módulo que vocês vão ver hermenêutica. E aí vocês vão ver para a interpretação bíblica, dentro da hermenêutica, você tem que obedecer algumas regrinhas. O texto tem que estar dentro de um contexto, não devemos tirar um texto fora do contexto, porque ele fica vago, e aí as pessoas dão qualquer entendimento para o texto, mas entendemos que o texto tem que estar dentro do contexto. O texto tem que tem textos paralelos corroborando a ideia daquele texto ali. Temos que ver a autoria do texto, para quem esse texto foi escrito. E aí, por exemplo, nós temos que ver se a profecia foi dada, por exemplo, se foi antes do cativeiro, no meio do cativeiro, após o cativeiro, se é do Antigo Testamento, se é do Novo Testamento, se esse texto do Antigo Testamento tem a conotação para o Novo Testamento ou não. Então não é só abrir a Bíblia, Deus mandou, vamos abrir aqui. Então assim, é bem complicado. Isso é muito complicado. Mas isso vocês vão ver melhor no próximo módulo. Destacamos que para que se tenha uma interpretação bíblica coerente, não é necessário ser conforme as regras da hermenêutica, matéria estudada no módulo terceiro, né? Todas as pessoas valentes da democracia têm o direito de ler a Bíblia. Aqui é Oséias 4,6, o povo perece por não haver conhecimento, né? Em João 5,39 vai dizer que vocês acreditam que a Escritura falam de Deus, falam de salvação, e elas que testificam de mim, disse Jesus. Então todos têm o direito de ler a Bíblia, independente de sua religião, seita ou de seu livro. Então todos têm a possibilidade. E às vezes a Bíblia lê, né? Proselitismo. Disse alguém quem gosta de ganhar crentes, no sentido evangelístico, é o diabo. Né? As seitas, ao baterem a porta de alguém, não se importam de saber se a pessoa pertence a alguma igreja evangélica ou não. Antes, se dedicam apenas em transmitir as novas verdades. Essa é a ideia. Nas igrejas cristãs sérias, como assim, professor? Tem igreja que não é séria e tal. Mas tem igrejas que são sérias. O evangelismo é a arma para conquistar pessoas para Cristo. Isso para Cristo. Nas seitas, o proselitismo é a melhor opção. É a melhor opção. Jesus condenou a atitude. Mateus 23,15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar, a terra para fazer um prosélito, o prosélito é convertido, né? Para fazer um convertido, e depois de ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, olha que situação. É exatamente isso que as seitas fazem com os incautos. Conquistam, convencem e depois lançam os adeptos nas profundezas da amargura. Agora, é interessante notar que Jesus aqui não está condenando de forma alguma o evangelismo. A ideia não é essa. Jesus não está condenando o evangelismo. O que Jesus está condenando é que os fariseus e os escribas, eles estavam conquistando alguns convertidos para o engodo, para o erro. Essa que é a conotação que Jesus está usando. Agora, fazer convertido, não, ao contrário, até devemos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, que batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado, né? Ou será condenado. Então, é importante que se faça o evangelismo. A questão é, qual é o tipo de evangelismo, né? Muito bem. Ou seja, prometem o paraíso, mas depois... É interessante notar, nenhuma religião, nenhuma seita vai chegar, provavelmente nenhuma, vai chegar e colocando as responsabilidades que aqui tem naquela seita, naquele movimento religioso. Olha, aqui você tem que guardar um dia da semana,
porque senão não terá salvação. Aqui você tem que deixar de comer algumas coisas, porque também não dá para ficar. Aqui você tem que seguir os escritos de Joseph Smith. Aqui você tem que obedecer o líder de forma incondicional, porque se você não obedecer, não se sujeitar, você não serve para estar aqui no nosso meio, você já pode ir embora. Nenhuma religião vai falar isso, nenhuma seita vai falar isso. Até porque a primeira pessoa que ouvisse isso vai ir embora. Só mostrará o quê? Flores. E o perfume das flores, coisa que vai atrair, coisa que vai de fato chamar a atenção de forma agradável. Só depois é que vai discipliná-lo, doutriná-lo com as doutrinas que lhe cabem, ok? Mas depois já está envolvido, já criou uma amizade, um vínculo dentro da seita, já teve uma aproximação, já levaram para casa, já tomaram café ou chá ou algo dessa natureza. Muito bem. Ou seja, promete o paraíso, mas depois já é cumprido. Jesus jamais condenou as pessoas por pregar o evangelho genuíno, desde que seus ensinos não estejam fora dos mandamentos de Deus, como no caso dos fariseus e dos saduceus. Então essa é a questão. Muito bem. E João lhe respondeu dizendo, Marcos 9, 38 e 39, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos porque não nos segue. E aí Jesus, porém, disse, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então Jesus de forma alguma proibiu. Aquele seria o momento ideal para Jesus condenar esse tipo de atitude. Mas ele não agiu dessa forma. Então perceba que totalmente contrário aos movimentos sectários. Totalmente contrário. Não é exclusivista, de forma alguma. Então, a gente finaliza aqui o capítulo 5 e agora nós vamos para o capítulo 6. Porque a gente precisa trabalhar, porque hoje a gente tem os nossos trabalhos. Estaremos passando um trabalho para vocês, aqui estão na sala de aula, que farão de uma forma muito fácil, acredito eu. E também estaremos passando um outro trabalho para vocês que estão assistindo essa aula de forma online. Muito bem. Confrontando as seitas. Na verdade, as seitas funcionam como instrumentos de avaliação para a nossa vida espiritual. Na verdade, isso não é o pensamento da maioria, né? Não é o pensamento da maioria. Mas deveria ser. Pois bem, na verdade, as seitas funcionam como um instrumento de avaliação para a nossa vida espiritual e social. Os cristãos que porventura se encontravam indiferentes em relação às seitas são acordados. E aí tem interrogação ali, porque nem todos acordam, né? Nem todos se acordam. Todavia, acreditamos que vocês que estão fazendo essa matéria, e não apenas essa matéria, mas toda a faculdade, ok? A partir de agora, começam a ter contato de uma forma mais profunda com alguns movimentos religiosos, com algumas seitas que talvez vocês não tinham tido ainda. E é interessante notar que, conhecendo mais esses movimentos religiosos, essas seitas, perceberão que elas se apresentam como ovelhas. Não tem nada a ver, a mesma coisa, tudo igreja. É assim que fala, é tudo igreja. O mesmo Jesus lá, é o mesmo Jesus aqui, o mesmo Deus é um só. Deus é um só. A questão é, qual é o seu fundamento? Qual é a sua forma de fé? O que vocês acreditam? Qual é o entendimento da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo? Qual é o bojo de doutrinas que vocês seguem? Ok? É isso que vai fazer a diferença. Muito bem. Então, a partir de então,
a gente começa a ser esmerado, ou seja, aprendemos mais, e aí com esse aprendizado, com esse entendimento, conseguiremos de uma forma mais eficaz nos defendermos os nossos e até mesmo, por que não, ser um apologeta, ou seja, aquele que vai defender, aquele que vai lutar contra, aquele que vai de fato lutar no sentido de defender e no sentido de avançar para trazer pessoas que muitas vezes estão debaixo desse sistema de religião, que já estão afastadas dos seus familiares, estão afastadas dos seus amigos, não tem mais um convívio social, ok? Porque elas estão emaranhadas, estão totalmente envolvidas. E é importante, e isso é importante eu falar, eu acredito que é interessante a gente pensar nisso, é importante quando porventura tivermos um contato com um sectário, com alguém que siga essas religiões, que infelizmente são poucos que têm essa condição de fazê-lo, deveríamos ser mais no sentido de números de pessoas, não no intuito de enfrentá-las para que nós venhamos derrotá-las com um conhecimento teológico mais profundo. Eu acredito que não deva ser assim. Até pode, mas não deve. Né? Nós podemos tudo, nem tudo devemos, né? Muito bem. Mas no sentido de mostrar um respeito pelas pessoas, um amor pelas pessoas, entendendo que Deus as ama da mesma forma que nos ama, ok? Que o Senhor Jesus, Ele morreu pelas pessoas, ok? E elas estão no engano, todavia elas precisam ver a luz. E por que não sermos esse canal para que essas pessoas possam ter luz? Porque o que eu percebo, e eu já vi isso, infelizmente, um tempo atrás, tinha, não sei se ainda isso permanece, mas o ensino de alguns segmentos religiosos evangélicos era o seguinte, eu não sei se ainda permanece, mas antigamente era assim, olha, se chegar o pessoal aí batendo na sua porta, né, querendo mostrar para vocês algumas revistinhas e tal, dizendo que Jesus não é Deus e tal, Deus é Jeová, aquela coisa toda, é só você chamar para a oração, levantar as duas mãos, começar a orar, tal, que o pessoal vai embora. Um tempo atrás era assim. Hoje em dia está diferente. Os testemunhos de Jeová estão orando também. Estão orando também. Ou seja, não deve ser no sentido de expulsá-los, mas penso que deve ser no sentido de atraí-los. Lógico, se tivermos condições, ferramentas suficientes para interagir com ele de forma respeitosa, mas mostrar para eles que eles estão equivocados. É lógico, na primeira vez não conseguiremos, provavelmente, mas se mantivermos um carinho, um afeto, um respeito, essas pessoas provavelmente terão outra oportunidade de estar conosco. Se não enxotarmos essas pessoas, se não repelirmos essas pessoas, ok? Muito bem. Quando descobrem que elas podem trazer muitos males à sociedade, de certa forma, as seitas passam a destruir alguns conceitos de alto valor para a sociedade. Por exemplo, destrói o conceito familiar. Lembra que eu mostrei para vocês que quando se enveredam por esses caminhos, ou por esse caminho sectário, de separação da ortodoxia, daquilo que é certo, eles começam a se afastar dos seus familiares, dos seus amigos, não tem mais uma vida social. Outra questão, abstinência de sono. Quem está com sono se torna mais frágil, mais sensível. Abstinência de alimento, jejum é bíblico, porque sem problema nenhum, mas uma série de repetições, isso vai afastar da família, abstinência de sono, continuação repetitiva de jejum, de abstinência de alimento, para tornar-se mais santo, para ser mais envolvido no trabalho,
procurando obediência sem questionamento à pessoa dos seus líderes, leituras obrigatórias de seus periódicos. É um equívoco dizer que pessoas que pertencem a essas seitas, principalmente os maiores, os que se destacam nessas seitas, elas não têm conhecimento. Tem sim. Elas não têm um conhecimento vasto, mas aquilo que elas se colocam em aprender e conhecer, de fato elas aprendem, porque elas fazem leituras periódicas, leituras obrigatórias, dentro dos seus livros, dentro dos seus manuscritos. Esforço físico, técnica mental, por meio de exercícios, participações obrigatórias nas reuniões, obrigatórias. Todo esse conjunto de manipulações faz que o adepto se distancie de sua família, principalmente se entre seus entes queridos houver membros de outras seitas e movimentos religiosos. Então, se ele é da igreja A, B ou C, então começa a se afastar, se afastar, se afastar, se afastar. Logo, não vai mais ouvir aquilo que poderia confrontar aquele movimento sectário. O resultado final é o total desprezo à família. E aí a família passa a ser aquele movimento sectário. Quem é a família? São apenas aquela religiosidade. Olha como se torna presa. O apego sorge dos ensinamentos da seita por parte do adepto. Então começa agora a seguir aquele movimento ali sectário de forma sem questionamento. Tudo que está sendo ensinado é obedecido, é vivenciado, e se alguém falar, ele não dá ouvidos, somente aquilo ali. Quantos lares já foram destruídos por causa desse tipo de comportamento? Vamos supor que a minha esposa, não é o caso, se converta, né, a um segmento religioso desse. E aí não mais concordará com o meu pensamento, e aí vai haver um confronto, e aí vai influenciar a minha filha, de 8 anos, e aí eu não gostarei, e aí já vai começar a haver uma intriga entre nós, daqui a pouco há um divórcio, e aí, olha como é que a coisa é ruim, e aí ela vai dizendo para a família que a culpa é minha, ainda que não fosse, não é o caso, graças a Deus sou casado, né? Mas vai se distanciando, se desfazendo, e aí encontra alguém lá daquele movimento e casa lá, porque até então o casamento não era dentro de um conceito religioso para eles, agora que vai ser, pronto, já foi. Olha como que destruiu a família. Se criou uma outra, mas criou uma outra totalmente diferente. Muito bem. Com os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, não é diferente. Todos passam a ser vistos como inimigos por terem pensamentos religiosos diferentes. Ou seja, para a maioria deles, as pessoas que não seguem a mesma religião ou o mesmo pensamento religioso que eles, são inimigos. Percebam. Vem aqui, pense comigo. Esqueci o nome do senhor. Eduardo. Eu tenho um pensamento diferente da seita que o Eduardo pertence. Eduardo já me tem como inimigo. Ok? Ele já me tem como inimigo. Quando a gente se esbarra, a gente tem um contato, eu demonstro para ele, acabo reafirmando aquilo que ele já pensa acerca de mim. Pô, você está errado, cara. Essa religião que você segue é uma religião totalmente contrária. Ela entende a Bíblia errada, ela interpreta a Bíblia errada. Você vai para o inferno se você continuar dessa forma. Pronto. Lembra que ele já me tinha como inimigo? Pronto. Corroborou, confirmou aquilo que ele já achava acerca da minha pessoa. De fato, eu sou um inimigo para ele. Logo, ele não pode ter contato comigo. Pronto. E aí, é de suma importância que eu chegue até ele de uma forma amiga, de uma forma amorosa, de uma forma que eu demonstre para ele, não chegando de sola, mas mostrando de forma gradativa, que não é bem assim como ele tem aprendido. Mas isso demanda tempo. Isso demanda
e aí eu vou partir para a parte religiosa, que não tem como, demanda oração, demanda consagração da nossa pessoa, demanda conhecimento, é a parte que nós estamos vendo aqui, para que de fato a gente consiga ter um contato com essas pessoas que estão totalmente envolvidas. Totalmente envolvidas. Gente, para resumir de uma forma bem simplista, tem gente que tem problema em fazer teologia, porque alguns líderes entendem que teologia é coisa do diabo. Porque teologia, ela tem essa questão de abrir os olhos das pessoas, consequentemente elas conseguem enxergar coisas que elas não enxergavam ainda. Por conta disso, alguns entendem que teologia é coisa do diabo, que teologia afasta o homem de Deus, que as pessoas que fazem teologia se tornam frias. Percebam, imagine com um movimento de fato sectário. Como que fica? Muito bem. Todos passam a ser vistos como inimigos por terem pensamentos religiosos diferentes. Aquelas amizades sólidas que antes eram consideradas passam a não valer mais nada. Imagine, você tem uma amizade com um camarada aí 10, 20, 30 anos, amigo daquele de verdade, passa a pertencer a algum movimento desse religioso, desfaz a amizade assim, de um dia para o outro. Os cuidados que a família deve ter para não sofrer os danos das seitas. Isso aqui não é coisa minha não, tá, gente? Ó, esse negócio aqui, ó, de forma alguma eu faço isso, tá? Isso aqui é coisa do professor Francisco. Não faço essas coisas, tá bom? Eu não concordo com isso não, eu gostaria. Eu poderia ter colocado aqui verde e... Roxo. Verde e roxo? Verde e vermelho. Não tem como mudar agora. Não, mas aí melhor não. Muito bem. Agora os cuidados que nós devemos ter com a nossa família, com a família. Buscar maior comunhão entre os seus membros. Okay? Buscar maior comunhão. De fato ter comunhão. Porque o que nós vemos hoje, olha que tristeza. Em alguns movimentos religiosos evangélicos hoje, o que nós temos visto? Hoje, por conta dessa pandemia, né, os cultos foram reduzidos. Okay? Os cultos foram reduzidos. Antigamente tinha o costume de fazer 3 cultos por semana. Hoje se faz 2, hoje se faz 1. O restante online, para aqueles que ainda não fazem online. Mas, como que tem acontecido os cultos hoje? Hoje as pessoas, principalmente as igrejas maiores, as pessoas não se conhecem, não sabem nem que aquela pessoa esteve naquele culto, porque por conta do tamanho das igrejas. Eu não tenho problema nenhum com igrejas grandes, não tem problema mesmo, ok? Mas chegam ali, ouvem um louvor muito bonito, um cântico, uma música muito bonita, na verdade pessoas profissionais que estão ali, ok, não tem problema nenhum com isso, ok? Ouvem uma mensagem, uma oratória muito boa, muito eloquente, não tem problema nenhum com isso. Acabou, cada um vai para sua casa, ou vai para a cantina, ou não tem mais interação, ok? Não tem mais interação, não tem mais comunhão. As pessoas na igreja primitiva tinham o costume de comer junto, tinham o costume de se juntarem, tinham o costume de interagirem mais. Hoje as pessoas são muito distantes, mesmo às vezes estando juntos. Mesmo às vezes estando no mesmo local, as pessoas hoje estão muito distantes. Hoje, olha só, eu vi um tempo atrás uma imagem, né? Uma imagem de uma família, a família de hoje. Uma imagem de uma família, o pai com o telefone, a mãe com o telefone, os 2 filhinhos cada um com o telefone, até o cachorro com o telefone. É lógico que são imagens de internet, é lógico. Né? Mas ilustra muito bem como estamos hoje. Cada um com uma atenção totalmente distante dos outros. Então, isso afeta a igreja também. Então, buscar maior comunhão entre os seus membros, procurar saber se algum membro está sendo visitado, lembra aquela que eu falei no início? Sendo visitado, ensinado por alguém que participe de um movimento sectário. Mas para isso é preciso ser sensível a essas questões, ter conhecimento dessa área, investir no ensino e no estudo bíblico em casa, coisa que hoje em dia é muito precário. Participar de estudos bíblicos, seminários, escola dominical. Escola dominical, então, hoje em dia está muito difícil. Mas participar de estudos bíblicos, estudo bíblico mesmo.
não é contar uma história e tal, não, estudo bíblico, estudar a Bíblia, as pessoas precisam conhecer a Bíblia. Temos hoje pessoas que congregam há 10, 20, 30 anos e não conhecem a Bíblia. Participar de estudos bíblicos, observar o comportamento dos membros, pois, caso algum deles ingresse numa seita, certamente mudará suas atitudes. É importante que se percebam essas coisas, para que nada disso ocorra, ou para que um cristão esteja sempre no exercício de suas funções, dentro do lar, ou em qualquer outro lugar. A igreja a qual ele participa deve estar atenta às suas necessidades como um todo. Agora, como que a igreja vai estar atenta se muitas vezes os líderes são estrelas e não tem um grupo de pessoas para trabalhar nessa questão? Como? Ele vai lá e ouve uma boa música, porque hoje nós temos profissionais sem problema, ouve uma mensagem que me alegra, me satisfaz, eu saio dali motivado, feliz, mexe com o nosso ego, ok, beleza, sem problema, tá, muito bem, e aí? Mas a estrutura, aquilo que de fato fundamenta, dá sentido verdadeiro, o que de fato deveria rasgar a nossa alma, nos mostrar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, os nossos pecados, para que nós de fato pudéssemos ou possamos corrigi-los debaixo da bênção de Deus, lógico. Muito bem. Como a igreja pode confrontar as seitas? Cuidando de seus membros. O líder de uma igreja evangélica deve ter em mente as carências dos membros e procurar, na medida do possível. Agora, alguns líderes não conhecem. Não conhecem. Bom, na medida do possível, eu acho, na medida do possível, efetuar mudanças que visem a satisfação das pessoas, ainda que estas mudanças não agradem a todos, até porque não tem como agradar todo mundo. Precisa haver, às vezes, algumas mudanças para que, de fato, a igreja consiga atingir a todos de uma forma benéfica. Existem vários conceitos das igrejas que precisam ser revistos. Somente assim teremos condições, e eu não vou entrar no mérito, A, B ou C, porque isso aí vai caber a cada um, né? Somente assim teremos condições de oferecer às pessoas o mínimo de coerência em termos de administração eclesiástica, teológica, social, política e entre outros. Ou seja, coerência. Bom, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa eu ver, tá? A seguir, algumas atitudes saudáveis que poderão ajudar muito. Que ajudar muito. Primeiro, valorizar o discipulado aos novos convertidos. Hoje, em alguns lugares, quando se converte alguém, rapidamente, às vezes por conta da necessidade da igreja, rapidamente já assume algum cargo, já coloca na frente de algum trabalho, já colocam ele para dirigir ou ela para dirigir algum setor da igreja, de uma forma abrupta, de uma forma rápida, não sabendo como está aquela pessoa, não trabalhando com ela, não discipulando-a. Eu acredito que seria necessário, ou seria importante, trabalhar com esses novos convertidos, esforçar-se para evangelizar, conquistar vidas para Cristo, mas depois abandoná-las é oferecer o recém-convertido para as seitas. Porque existem locais e igrejas que são muito boas no sentido de trazer as pessoas para a igreja, de convertê-las, vamos dizer assim, né? Mas depois não tem trato, não cuida. E essas pessoas rapidamente mudam. Até porque as seitas investem em evangelismo e em discipulado. Eles investem nesse sentido, oferecendo-se para estudar a Bíblia com quem desejar. Ok? Então, é de suma importância que tenha essa esfera de discipulado. Comunhão entre os irmãos. Investir na comunhão entre os irmãos é tarefa importante e primordial. Está surgindo
Na verdade, não está crescendo o grupo de desigrejados, que querem dizer que não precisa estar na igreja. Esse negócio de igreja, todo dia na igreja, não precisa disso não. É importante. O congregar é muito importante. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Não é isso? Por que 2 ou 3? Não falou onde estiver um joelho dobrado, ou onde a pessoa se ligar, parar ali, refletir, ou estar lendo a Escritura Sagrada, ali eu estarei. Por que não disse isso? Porque 2 ou 3 dá a ideia de comunhão, da ideia de comunidade, da ideia de pessoas que se agrupam, 2 ou 3, da ideia de pessoas que se agrupam. Por quê? Comunhão. Ter em comum, ter o mesmo Senhor em comum, ter as mesmas doutrinas em comum, a ideia de um auxiliar o outro. Lembra que Jesus enviou 2 em 2? Porque se um cair, o outro ajuda, o outro levanta. Então, comunhão. O que está se esvaindo, está se perdendo essa questão da comunhão. Então, investir na comunhão entre os irmãos é tarefa importante, primordial. Muitas pessoas abandonam as igrejas porque não encontram, olha que coisa, solidariedade, fraternidade, não encontram amor na igreja. Em algumas, lógico, não estou aqui apontando nada meio ser. Então, não tem, eu vou citar a Bíblia para não correr o risco de apontar meio ser, né? Certa feita, o Senhor vai falar uma das igrejas lá da Ásia Menor, a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Era uma igreja muito boa nas boas obras, na evangelização, em praticar, provavelmente, o trabalho de auxiliar as pessoas, teologicamente falando, correta. Essa igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, se não me engano, 2:18, se não me engano. Mas tem, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, pode ter uma igreja que tem uma pregação verdadeira, sincera e correta, que tem um trabalho social muito bom, legal, bacana, isso aí, tal, mas sem amor. Ou seja, se tornou mecânica, faz porque tem que fazer, não tem mais não queima mais aquele fogo inicial do novo convertido. Ao longo dos anos foi vendo tanta coisa que esfriou. Isso não pode, isso não estou falando de para A, B, isso não pode acontecer com cada um de nós. A gente vai vendo tanta coisa. Poxa, fulano que era meu pastor, fulano que era minha pastora, ou minha missionária, uma coisa dessa natureza, fulano que era meu companheiro que andava junto comigo, agora está dessa forma. Então isso vai, ainda mais em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou se esfriará. Pois bem, vamos continuar. A Bíblia Sagrada é enfática em afirmar: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos